Aqui no canal a gente recebe muitas pessoas interessadas em estudar teologia, seja por conta própria ou seja para dar um reforço nos seus estudos teológicos na faculdade que faz ou em outros cursos que esteja participando. E hoje eu pensei em fazer um vídeo falando sobre algumas dicas muito importantes para quem quer estudar teologia. E, na verdade, são dicas que valem não só para quem quer estudar teologia, como para quem deseja estudar qualquer área das ciências humanas. Com algumas exceções, é claro, mas basicamente as dicas de hoje valem para todas as áreas das humanidades, especificamente a teologia, claro, porque é o nosso principal assunto aqui do canal. Então hoje eu resolvi fazer uma série 5 diferente, com 5 dicas para quem quer estudar teologia. E eu aconselho você, essa é a primeira dica que eu lhe dou, para você assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos falar, dar algumas dicas e refletir sobre algumas questões que vão fazer a diferença para você que deseja conhecer mais a teologia, conhecer a teologia de um modo abrangente e que deseja se aprofundar nesse tema. Acredite, não basta fazer uma faculdade de teologia, não basta. E, aliás, se você não fez faculdade de teologia, não pense você que você só vai aprender teologia de verdade se fizer uma. É claro que fazer uma faculdade é importante, o título que a faculdade pode lhe dar é importante para a sua vida, para a sua formação, porém, em termos de profundidade de conhecimento, não basta e não é garantia de que fazendo uma faculdade você terá o melhor conteúdo de teologia. Aliás, tem muitas faculdades de teologia, principalmente em EAD, espalhadas pelo Brasil, que oferece um conteúdo muito raso, um conteúdo muito superficial, que não vai ser capaz de formar um teólogo minimamente preparado. Claro que não se pode generalizar, tem cursos muito bons, muito sérios, mas tem muitos que você não vai aprender grandes coisas, não, tenha certeza disso. Mas vamos lá para as nossas dicas. E a primeira dica para quem quer estudar teologia, que eu tenho para dar nessa oportunidade, é uma dica preciosíssima da qual provavelmente as outras dicas dependam e que seja talvez a mais importante dica teológica desse vídeo, que é o hábito da leitura. Essa é a primeira dica e por isso eu falei lá no início também que esse vídeo é importante para outras áreas do conhecimento, inclusive, porque com o hábito da leitura nós podemos nos preparar de modo adequado para várias áreas do conhecimento, incluindo a teologia, a história, a filosofia, as ciências humanas, já que as ciências exatas muitas vezes precisam de alguma explicação mais específica, de alguma fórmula mais técnica, porém, na maioria das áreas do conhecimento, com o hábito da leitura, você está encaminhada para pensar e pensar na direção certa nesse sentido. Tenha o hábito de adquirir livros. Muitas pessoas acham que só deve adquirir os livros que vai ler naquele momento. Isso é pessoa que não tem o hábito e a intimidade da leitura. Porque nós devemos adquirir livros que serão lidos um dia ou que estarão lá à nossa disposição quando nós precisarmos fazer uma consulta, fazer um trabalho específico, fazer um vídeo, um conteúdo específico, você vai ter um material aonde buscar. E, aliás, é claro, não é só importante você ter uma biblioteca na sua casa, mas ter o hábito de ler, ainda que você tenha lá na fila vários livros que ainda não foram lidos. Se você desenvolver o hábito de ler pelo menos 15 páginas por dia, que nem é um número tão grande assim, mas você já estará construindo
um caminho de edificação, um caminho de leitura e um caminho intelectual bastante interessante. Isso ao final de um mês, ao final de um ano, vai ter dado a você a possibilidade de conhecer vários livros. Agora, não tenha livros apenas de temas que você se interessa e nem tampouco você pode ler livros apenas das linhas teológicas com as quais você concorda, porque isso não é aprender. Você precisa ler livros de editoras de qualidade, de editoras que fazem um trabalho sério, ainda que elas não representem a sua tradição teológica. Se você deseja estudar teologia, você precisa saber que está diante de uma ciência e não diante de uma confissão religiosa. Confissão religiosa você pode ter a que você quiser. Agora, estudar teologia, você não pode se negar a ter uma amplitude de leitura, de estudos, que vai além da sua confissão religiosa. Na verdade, você deve ler editoras de outras tradições, você deve ler autores que discordam da sua visão sobre um determinado tema, e lembre-se, é você o estudante, não o autor do livro. É você que está para aprender com ele e não o contrário. Então, o hábito da leitura é muito importante. Importante para formar opinião, né? E não é uma opinião aleatória, mas com consistência, com base, com fundamentos. E também é importante que você saiba que não se deve formar opiniões baseado em terceiros. Por exemplo, se você quiser saber sobre Karl Barth, você deve ler textos de Karl Barth, não apenas sobre Karl Barth. Tem textos muito importantes também, sem dúvida, mas também deve ler os seus próprios textos. Então, a primeira dica para quem quer aprender teologia, seja você um estudante por conta própria ou alguém que faz faculdade, é ter o hábito da leitura. E a leitura de livros físicos, sim. Não apenas de sites, embora tenha alguns com qualidade, mas leitura de livros. E adquira livros, viu? Não se acostume em tirar xerox, em baixar PDF, porque essa é uma prática que faz com que os livros sejam cada vez mais caros no Brasil, que já não tem incentivo à cultura. Isso faz com que as editoras tenham menos incentivo, que os autores tenham menos incentivo para escrever, e nós precisamos apoiar a cultura. E uma maneira de nós apoiarmos a cultura é comprarmos livros e lermos esses livros. Talvez o seu poder aquisitivo não lhe permita comprar quantos livros você queira, mas vai comprando aos poucos. É claro que uma biblioteca pessoal não se constrói da noite para o dia. Poucos podem fazer dessa forma, mas é algo que vai sendo construído ao longo de uma vida e você deve ter calma, porém constância nessa prática. A segunda dica para quem quer estudar teologia é a seguinte: estude a história da igreja. É muito importante você estudar a história do cristianismo, a história da teologia, para que você possa compreender como os dogmas, as tradições foram formadas e desenvolvidas ao longo da história. É impossível alguém querer hoje, no século XXI, fazer teologia de modo aleatório, desprezando tudo que foi feito nos séculos anteriores. Se fizer isso, vai fazer algo aleatório, absurdo e completamente sem nexo e sem sentido. Você precisa dialogar com os 20 séculos de tradição cristã, não repetindo apenas os conteúdos feitos, mas tendo como base, como ponto de partida, tendo como fonte de amadurecimento e sabendo que a história da teologia tem diversos casos de pessoas que contribuíram em muito para a formação teológica. Estude a história da teologia, tenha livros com qualidade, livros aprofundados sobre esse tema, faça cursos na área, inclusive agora em maio eu vou começar o curso de História do Cristianismo na Antiguidade.
e o propósito é fazer nas 4 áreas da história da teologia, antiga, medieval, moderna e contemporânea. Se você quiser fazer parte, venha com a gente. A terceira dica que eu tenho para lhe dar, eu não deixei por último, coloquei agora no meio, para você não pensar que é apenas uma propaganda. É uma propaganda sim, sem dúvida, mas não é uma propaganda falsa, não é uma propaganda mentirosa. É de fato uma dica que vai ajudar você a estudar teologia. É você acompanhar esse canal. Acompanhando esse canal, você tem acesso a muitos conteúdos, a conteúdos feitos por uma pessoa que fez a formação teológica com graduação, mestrado, doutorado, que é docente na área há mais de 15 anos, que tem experiência nas mais diversas áreas do saber teológico e que pode contribuir com a sua formação e com os seus estudos. E esse canal tem o objetivo de trazer uma teologia de qualidade, com critério acadêmico e de modo acessível para que qualquer pessoa possa compreender, amadurecer as ideias e caminhar nessa trilha chamado conhecimento teológico. E você pode acompanhar o nosso canal ativando todas as notificações. Esse é o primeiro passo, sendo inscrito também, é claro. Fazendo isso, você é avisado todas as vezes que um conteúdo começa por aqui. E nós temos vídeos novos toda segunda, quartas e sextas-feiras. Isso na média, porque com frequência a gente estreia vídeos em outros dias da semana, em outros horários também. Então você ativando todas as notificações, você não vai perder nada. Além disso, nós temos cursos completos disponibilizados aqui no canal e gratuitamente. Tem o curso sobre teologia, doutrina de Deus Pai, tem curso de antropologia teológica, cristologia, pneumatologia, eclesiologia e muitas outras coisas, além das lives que nós já fizemos, que estão disponíveis, das lives que nós faremos ainda, que você vai participar com a gente, e além de vários outros projetos que nós temos desenvolvido por aqui. Então, esse canal é uma grande escola teológica à sua disposição, com compromisso com a qualidade, com o conteúdo e com uma linguagem acessível. Também tem várias dicas de livros, enfim, temas teológicos e ainda tem mais. Você pode participar de um grupo de estudos que se reúne mensalmente comigo de modo ao vivo, online, por apenas R$ 14,99, sendo membro do canal. Além dessa participação, você tem outros cursos exclusivos para membros. E vem aí a Escola de Formação Teológica, que eu estou anunciando pela primeira vez. A Escola de Formação Teológica é um curso livre de teologia aqui no YouTube, aqui no nosso canal, com qualidade, com critério acadêmico, que vai proporcionar a você uma formação ampla, aprofundada e dialogal na área de teologia. Você vai fazer isso sendo membro do canal num novo plano que nós vamos abrir aqui em breve, e você vai fazer um curso teológico aprofundado para todos os níveis por apenas R$ 30 por mês. Menos do que isso, R$ 29,99 por mês. Se você ficou interessado, quer fazer a pré-inscrição para não perder a sua vaga e receber informações mais aprofundadas sobre esse nosso programa, entre aqui no link que está na descrição, preencha o formulário, solicite a nossa resposta por e-mail, que nós passaremos maiores detalhes por você. Então, sinceramente, é claro que eu quero divulgar o canal, é claro que eu quero ter mais inscritos, que quero que você compartilhe esse vídeo, mas é uma grande dica, essa terceira dica, para você acompanhar o nosso canal, porque aqui você tem à sua disposição uma verdadeira escola teológica. É uma escola não confessional, ou seja, que vai fazer você aprender teologia sem a tendência de uma confissão religiosa, e ao mesmo tempo em que não desprezamos nenhuma delas.
O quarto ponto, a quarta dica desse nosso vídeo é que você deve desenvolver o senso crítico. Não aceitar opiniões de terceiros, não aceitar opiniões sem ter lido as fontes em questão. E também é claro que você não pode se moldar apenas pelo que diz a sua igreja e a sua denominação. Todas as igrejas têm um propósito. É até compreensível isso, porque todas as igrejas têm uma tradição, defendem essa tradição e querem que as pessoas se aprofundem nessa tradição. Por um lado é compreensível, mas por outro lado, quem de fato quer estudar teologia não pode se limitar nesse pequeno ambiente das tradições religiosas. Não pode se acostumar com um curralzinho religioso que apenas dá a você algumas informações e faz você se aprofundar de modo apologético, de modo unilateral, desprezando todo um mundo de conhecimentos que tem ao seu redor. Então, desenvolva o senso crítico. Não quero dizer que você deve sair da sua igreja, não é o caso, eu nem a conheço, mas você, se quer estudar teologia, não pode se conformar às verdades que a sua igreja quer lhe passar e nem tampouco pode se acostumar com os limites da sua denominação, seja ela qual for. A teologia acadêmica é muito maior, muito mais ampla do que isso, e ela sim pode fazer você crescer, aprender, aprofundar, sem necessariamente você desprezar a sua tradição teológica, se isso for o caso. E a quinta dica para quem quer estudar teologia é que você deve ampliar o seu conhecimento. Tem pessoas que apenas leem livros de uma editora específica. Tem pessoas que apenas leem livros de um tema específico, por exemplo, os pentecostais que só leem livros sobre pentecostalismo, batismo com o Espírito Santo, os reformados que só leem livros de teólogos reformados, da reforma protestante, etc. Isso é um equívoco. É claro que a tradição pentecostal, reformada, tem o que dizer e o que acrescentar, como várias outras também têm, e você deve ampliar o seu pensamento, lendo livros de editoras católicas, protestantes, pentecostais, de editoras não confessionais, tentando entender os argumentos de outras correntes teológicas, entendendo que a teologia, por mais que muitos não pensem dessa forma, mas a teologia ela é uma ciência humana e ela não está a serviço de uma igreja, de uma denominação. A teologia não é serviçal de nenhuma igreja, de nenhuma tradição, porque ela é uma ciência ampla que não se limita às tradições religiosas especificamente. Então você deve ampliar o seu pensamento, o seu conhecimento e, é claro, você faz isso reunindo todas as outras dicas, lendo, conhecendo a história da teologia, que é ampla, que é vasta, participando aqui do nosso canal, porque aqui o nosso compromisso não é com uma confissão teológica em si, não é com uma confissão religiosa em si, mas é com a teologia acadêmica, científica, é com o conhecimento de uma maneira em geral e também, é claro, desenvolvendo o seu senso crítico. Então, vamos aprender teologia. A teologia é fascinante, a teologia amplia os nossos horizontes, a tradição religiosa faz o contrário, mas a teologia está aqui à nossa disposição para que a gente possa aprender, desenvolver e aprofundar cada dia mais. E aí, você topa trilhar comigo esse caminho do conhecimento teológico? Então você está no lugar certo e aqui também nós temos, além dos cursos, além da nossa escola de formação teológica que vai começar no meio do ano, que vai ser aqui no nosso canal para membros, você também pode acompanhar os nossos cursos remotos e vai ser bem legal, tenha certeza disso. Um abraço para você, qualquer dúvida, mande um e-mail aqui para o nosso canal que eu vou ter prazer em lhe responder.